A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título Conselhos de Paulo a Timóteo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Sejam firmes. Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E na lição de hoje, lição de número 9, estaremos estudando o tema Conselhos de Paulo a Timóteo. O texto principal encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Resumo da lição: o líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o levem a favoritismo. O texto bíblico encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 21 ao versículo de número 25. Então vamos iniciar, meus amados irmãos, a nossa lição de número 9. Conselhos de Paulo a Timóteo. Como os irmãos bem sabem, nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando as cartas pastorais. Caminhando para o final do nosso estudo da primeira carta a Timóteo, porque ainda estaremos estudando a segunda carta a Timóteo, bem como a carta a Tito. É claro que muitos assuntos que nós já abordamos na carta a Timóteo, nós não vamos citá-lo novamente na carta que foi escrita a Tito, porque dentre os assuntos que Timóteo fala que Paulo fala a Timóteo e fala a Tito, está ali as qualificações que devem ter o obreiro para ser inserido dentro do campo ministerial. Então, esse assunto não vai ser voltado novamente, porque já foi comentado de forma bastante perspicaz e bastante detalhada ao longo deste trimestre. Hoje nós estaremos estudando a lição 9, como nós falamos, vai falar sobre conselhos de Paulo a Timóteo. O texto bíblico vai enfatizar os versículos de número 21 a 25 do capítulo 5 e mostrando ali como Paulo prossegue dando essas recomendações a Timóteo. No versículo 21, Paulo já exorta a Timóteo, que é o cooperador dele ali na igreja de Éfeso, a nada fazer por parcialidade. No versículo 22, estamos fazendo um resumo para adentrar, uma introdução para adentrar na lição, para os irmãos perceberem do que nós iremos comentar e falar. No versículo 22, vai falar sobre a cautela do processo de ordenação de obreiros, que deve ser feita sem precipitação. Já no versículo 23, nós percebemos que contém uma nota bem pessoal. É um conselho do apóstolo ligada à saúde do jovem cooperador Timóteo. E no versículo 24 e 25 é que fecha essa sessão que nós estamos estudando na lição de hoje. Ele retoma o assunto da ordenação de ministro, com Paulo explicando a Timóteo acerca do motivo de ter-se cautela na escolha de obreiros, a necessidade de aguardar o tempo para a prova do caráter. Então, esta lição de número 9 são esses assuntos que nós iremos abordar ao longo desta lição. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o julgamento dos presbítero, vai mostrar sem pré-julgamento ou parcialidade. Neste ponto aqui, nós percebemos já de início que Paulo conjuro-te, Timóteo, ou seja, Paulo está mostrando a seriedade do assunto que ele está tratando para com Timóteo. E não só isso, nós percebemos pelo versículo bíblico que Paulo está invocando testemunhas para essa exortação. Porque Paulo está conferindo grande autoridade às suas palavras. Por isso ele conjura-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Ou seja, Paulo está chamando a Timóteo para dar uma exortação, para que ele entenda que essa forte exortação está ligada
a tarefa de disciplinar ministro. E esta talvez seja a parte mais difícil do ministério de Timóteo. Foi um peso que foi dado a ele, sim, e tem uma importância nessa missão, porque é lidar com a liderança, meu irmão. Por isso, aqui o uso de uma contundente expressão na ordem de Paulo. Conjuro-te. O objetivo era que Timóteo nada fizesse por parcialidade. O objetivo era que Timóteo deveria ser sempre imparcial, que Timóteo deveria ser sempre justo no julgamento dos obreiros que viessem a pecar, conforme está no versículo 20, que não foi colocado no texto bíblico aqui. Mas esse texto, nós como estudamos essa Sagrada Escritura, temos que ter sempre em mente de ter o texto mediato e o texto imediato, ou seja, para fazer uma análise precisa e saber de fato o que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, quis transmitir através das suas palavras. Então, dentro deste aspecto, nós temos também percebido que alguns intérpretes vão considerar que esse tom exortativo que Paulo está fazendo para Timóteo está indicando que teria ali na igreja de Éfeso, possivelmente, alguns casos mal resolvidos entre a liderança da igreja naquela época e talvez na própria igreja de Éfeso. Mas o que nós temos a absoluta convicção é que, influenciado ou não por casos concretos que estavam acontecendo ali na igreja de Éfeso, nós sabemos e percebemos quando lemos as Sagradas Escrituras, nesse texto especificamente, vemos que o apóstolo transmitia um claro ensino a respeito da necessidade de resolver às claras, não é escondido debaixo dos panos, mas resolver às claras as situações pecaminosas envolvendo os presbíteros e que Timóteo agisse sem parcialidade. Então aqui está falando de um tratamento que se deve ter para com os que exercem a liderança no meio da igreja. Então é isso que deve entender como se deve ser esse julgamento. É o texto mediato, é os versículos 17 do capítulo 5 da primeira carta a Timóteo. Mostra ali que Timóteo tinha a missão de observar a conduta dos líderes, dos presbíteros e fazer o devido juízo para honrar aqueles que eram dignos de honra ou para repreender aqueles que estavam em falta para com Deus. Isto é o que percebemos, porque no versículo 17, o apóstolo prevê a retribuição especial. Tem uma retribuição especial para os pastores locais que agissem em conformidade com o que era prestado através de seu trabalho na obra de Deus. Por isso, nos fala que os presbíteros que governassem bem, eles devem, na verdade, ser estimados por digno de duplicada honra. E isso inclui, meu irmão, a remuneração pelo trabalho. Observe que isso está implícito no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo. Isso está explícito. Explícito, não está nem implícito, está explícito no texto, conforme nós vemos no versículo 18 do capítulo 5, no qual Paulo vai usar a figura do boi que debulha. Está citando o Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Como também já havia feito na carta à igreja de Corinto. O próprio Cristo é registrado essas palavras por Lucas. Lucas 10, capítulo 10, versículo 7, fala que digno é o obreiro do seu salário. O reconhecimento deveria ser maior ainda para os líderes, para os presbíteros que trabalhassem na palavra e na doutrina, ou seja, aquele que pregasse e ensinasse as escrituras deveria ser reputado, deveria ter o reconhecimento maior ainda. Então é isto que está no versículo 17. Essa retribuição pessoal deve estar em conformidade com aquele presbítero que está merecendo honra, porque está fazendo um bom trabalho, é honra, mas tem a repreensão para aqueles que não estão fazendo um bom trabalho. E observe que o texto bíblico, meu irmão, permite, vamos falar assim, entender que havia presbítero que não ensinava.
Por que o texto permite? Porque está falando que aqueles que ensinam, que pregam e ensinam a palavra, devem ser reputados por duplicada honra. Deve ser estimado por dignos de duplicada honra. Então, o texto permite sim entendermos que tinha pastores locais, que tinha líderes locais que não ensinavam e talvez nem pregassem. A sua interpretação à luz do conjunto do ensino de Paulo, especialmente o que está contido no versículo 2 do capítulo 3 desta mesma carta, a primeira carta, não permite, meu irmão, que se permitir haver um pastor dirigente que cuidasse somente das questões administrativas e não ensinasse a igreja. Não se admite isso. Embora o texto aqui permita entender isso deve ser inadmissível. Porque a exposição da palavra é o que realmente representa a essência da missão pastoral. É isso, Deus chama para ministrar, pregar, ensinar a palavra dele. Por isso, quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está falando desta questão. Vai mostrar também sobre o tratamento justo aos presbíteros. Ao mesmo tempo, a repreensão que eles viessem a pecar. Isso tinha que ser feito. Por quê? Porque a liderança, quando erra, tem que ser repreendida. Tem que ser repreendida, exortada, para que reconheça a sua falta diante da igreja e de Deus. Mas o interessante é que Paulo, quando está falando para Timóteo, fala que a acusação contra algum líder da igreja, se tiver, tem que ser feito por 2 ou 3 testemunhas. Para que o juízo fosse admissível, a admissibilidade para acontecer tem um requisito: 2 ou 3 testemunhas. Para acontecer o verdadeiro juízo. Isso era para quê? Para evitar, meu irmão, que qualquer tipo de acusação sem lastro em provas pudesse pôr em dúvida a conduta do obreiro e com isso poderia macular a reputação do obreiro. Falando deste tratamento, essa repreensão destas pessoas que exercem a liderança na igreja, o caráter é público. A repreensão ao presbítero deve ser feita de forma pública. O líder da igreja, ele é repreendido publicamente. Por quê? Porque está na palavra de Deus. E não se poderia abafar o caso ou tratá-lo reservadamente, não. Evitando que se tornasse público. Não é isso que preconiza. Deve ser feito de forma pública, porque a expressão no texto bíblico fala na presença de todos. E na presença de todos, essa expressão não deixa dúvida de que não havia espaço para acobertamento de pecados. O escondimento de pecados sob a alegação de proteger a imagem do faltoso, além de não contribuir para a sua verdadeira recuperação espiritual, serve para diminuir e até extinguir o temor no corpo eclesiástico. E isso cria um círculo vicioso de pecados e escândalos. Então, repreender na presença de todos o presbítero que pecasse levaria os outros a terem temor, conforme fala o versículo 20. E o temor a Deus é fundamental na vida da igreja. O encobrimento de pecados, meu irmão, faz desaparecer o temor e contribui sim para o surgimento cada vez mais pecado. Então, a repreensão era para justamente isso. Para que as pessoas vierem a ter temor. Temor. O outro ponto que o autor também vai citar aqui é sobre a designação de líderes. A gente já estudou sobre isso, que a gente já falou lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, que Paulo já tinha advertido a Timóteo para que não ordenasse novos convertidos ao presbitério, ou seja, não colocasse ali pessoas recém-convertidas, novo convertido, como fala aqui
o texto bíblico, ou seja, os neófitos. É a advertência que Paulo está dando para Timóteo. E por que Paulo está falando isso para Timóteo? Porque visava que Timóteo deixasse de se levar pela carência de colaboradores capazes e com isso fizesse ordenações precipitadas. Por isso Paulo fala para Timóteo: Timóteo, a ninguém ponhas as mãos precipitadamente. Não impõe. Então a igreja está necessitando de colaboradores capazes. Não tenha pressa. Não imponhas a mão precipitadamente. É isso que Paulo estava falando para Timóteo, ou seja, sem precipitação. Sem precipitação. E além de cuidar da saúde do corpo espiritual, que é a igreja, não impondo a mão precipitadamente, colocando uma pessoa que não foi ainda provada, não teve seu caráter provado. Além de estar cuidando da saúde do corpo espiritual, que é a igreja, Timóteo também estaria conservando a si mesmo, puro, não trazendo danos ao seu ministério por pura precipitação. Então isso que deve ser entendido. Por quê? Porque existem pecados evidentes. Existe. No versículo 24, Paulo trata dos pecados evidentes, que podem ser observados com mais facilidade na vida de um candidato à líder espiritual. O apóstolo, todavia, está advertindo a Timóteo de que alguns pecados, Timóteo, somente se manifestam ao longo do tempo. Daí a necessidade de esperar. Esperar o quê? A análise da conduta. Então, isso era o que Timóteo tinha que fazer. Não impor a mão precipitadamente e esperar e analisar a conduta do candidato a exercer o ministério. Porque se ele tem chamado de Deus, tenha certeza disso, vai ser levantado por Deus. Mas para ser levantado por Deus tem que estar em conformidade com o que está nas Sagradas Escrituras. E o líder espiritual, o líder da igreja, tem que estar observando a conduta moral daquele ser humano que está ali se candidatando, ou seja, é um forte candidato para ser um colaborador fiel da obra de Deus. Então tem que se observar que tem pecados que são pecados encobertos, pecados que não são visíveis, não são evidentes. E isso só se observa com o tempo, nas situações adversas, nas tribulações, nas tentações, que nós vamos ver o verdadeiro caráter da pessoa se manifestar. Por isso, o autor vai prosseguindo falando também sobre boas obras. Ele está mostrando que da mesma forma que os pecados, existem boas obras que facilmente são percebidas. É de igual modo, como o pecado também tem pecados que são evidentes, pecados que normalmente se aparecem com o tempo, assim também acontece com as boas obras. Tem boas obras que são percebidas, outras, contudo, que não são feitas em público e que só vão aparecer depois com o tempo. Estas, na verdade, costumam ser a que não busca holofote, normalmente, majoritariamente, são as mais autênticas, porque tem a motivação correta. Não tem a motivação de estar mostrando para os outros. E quando não tem essa motivação, você já pode ter praticamente a certeza que aquela obra é uma obra autêntica, está fazendo por amor a Deus e não para mostrar para os outros. Então, em resumo, meu irmão, as boas obras aparecem facilmente. Aparecem. É normal aparecer e tem que aparecer, porque foi Cristo que falou isso para seus servos, seus súditos, que somos nós. Que as nossas obras sejam manifestas aos homens, que os homens possam ver as nossas boas obras. Vão ver, vão perceber. Mas a palavra diz, mas não é para a sua glória, mas para glorificar o nosso Pai que está nos céus. As boas obras aparecem. As más normalmente são ocultadas. Ficam na obscuridade.
por debaixo dos panos. Mas Deus conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem nós teremos que prestar contas, porque todos hão de comparecer perante Cristo. Então, em resumo, meu irmão, podemos afirmar que o verdadeiro caráter e o temperamento precisam de tempo para serem realmente provados. Somente os frutos podem confirmá-lo, ou seja, nada é precipitadamente, tudo tem o seu tempo determinado para acontecer. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, está sem dirigente para a campanha de evangelização, está sem dirigente para o coral, está sem maestro para a juventude, para o coral, tá? Não te precipites. Aguarda até que seja provado o caráter do indivíduo ou da indivídua, até que venha a ser de fato colocada à frente do grupo a qual irá liderar. Nesta lição, o autor também vai falar sobre, de novo, a questão do vinho. É verdade, de novo, a questão do vinho. Porque Paulo recomenda para Timóteo que não bebesse somente água, mas que ele usasse também um pouco de vinho. E muitas pessoas veem esse versículo aqui com certo embaraço, para o entendimento vigente em que nossas igrejas de abstinência total de vinho ou de qualquer bebida alcoólica, é o embaraço que acontece. É para abster-se totalmente. Já outros consideram que a referência do apóstolo seria ao vinho não fermentado ou a não embriagante. Mas qual a dificuldade que nós vamos apontar aqui por esses eruditos? É uma dificuldade apenas aparente, meu irmão. O texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era o que era medicinal e não embriagante. Está claro no texto, é para tomar o pouco de vinho como um remédio. Não tinha o caráter embriagante. Assim, se o vinho era fermentado ou se o vinho não era fermentado, não há na recomendação de Paulo a mínima margem para interpretar-se a aprovação do uso do vinho para fins embriagantes. Não há. O texto é claro, é para uso medicinal e não embriagante. Então, Paulo não está recomendando de forma nenhuma, não está abrindo margem nenhuma, não tem interpretação nenhuma quando se lê com sinceridade a palavra de Deus para dizer que Paulo estava aprovando aqui o uso de vinho. Não. Estava usando de um medicamento, como forma medicinal e não como forma embriagante. Paulo diz, Timóteo, bebe um pouco de vinho, não só de água. Paulo não está dizendo, olha, vai para a beira do bar, ficar bebendo, enchendo a cara e sai perambulando, caindo pelos cantos. Não, Paulo não recomenda isso e a Bíblia não recomenda. Recomendou a Timóteo como uso medicinal para tratar de uma questão da sua saúde. Timóteo deveria usar o vinho para o bem da sua saúde. É a motivação que vai resolver essa equação. Esse texto deixa claro que Timóteo não bebia nenhum dos tipos de vinho usado pelo judeu no tempo do Novo Testamento. O texto é claro, Timóteo não bebia vinho. Não, era abstinência total. E se Timóteo tivesse o costume de beber vinho, não teria sido necessário Paulo chegar para ele e aconselhar ele a tomar um pouco de vinho com propósito, novamente, medicinais. O propósito era esse. Tem o propósito, tem a motivação. Tem a motivação. Não é, meu irmão, como algumas pessoas acham que deve ser. Não é. Tem que seguir o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia fala dos males do vinho. A Bíblia fala que o vinho é escarnecedor e que a bebida forte é alvoroçada e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Aí lá na frente Paulo agora vai contradizer o que estava na palavra de Deus de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não é isso que está no texto bíblico. Então nós devemos estar ciente disso. Ciente disso, porque é melhor prevenir
Sim, do que remediar. Não é assim que fala o ditado popular? E uma pessoa que se abstém completamente do álcool não se embriagará, nem se tornará alcoólatra. E muito menos o ex-alcoólatra. Não vai ser colocado a questão para que ele venha a recair no pecado. Por isso a Bíblia fala: foge de toda a aparência do mal. É mal? Não. Mas tem aparência do mal. Eu posso recair. Eu posso me embriagar. É mal? Não. Mas foge. Aparenta ser mal. Eu não tenho nem certeza. Se Jesus estivesse hoje, Jesus estava na beira do bar, tomando cachaça, fumando e bebendo? É muito fácil interpretar essa escritura. Será que isso que eu estou fazendo, Jesus faria? Será que isso que eu pratico, Jesus praticaria? E quando eu penso sobre isso, quando eu raciocino sobre isso, eu chego à conclusão do que Deus quer que eu faça. Porque nós devemos ser imitadores de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos fala. E para encerrar essa lição, vamos falar um pouco sobre as enfermidades de Timóteo. O texto bíblico não mostra e nem explica quais eram essas enfermidades que Timóteo enfrentava. Mas possivelmente Timóteo tinha um problema estomacais. E isso é atribuído a uma baixa qualidade, a baixa qualidade que era da água oferecida em Éfeso. Por quê? A água em Éfeso, segundo Donald Stamps, fala que a água de Éfeso ela tinha um alto teor alcali, ou seja, eram metais alcalinos, como lítio, como sódio e o potássio. Isso tudo tinha na água de Éfeso. E Paulo, portanto, declara que ele deveria usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos daninhos da alcalinidade. É confortante, meu irmão, isso, nós entendermos. E a Bíblia fala desse próprio texto que Timóteo tinha frequentes enfermidades de forma indeterminada. Isso talvez seja os efeitos colaterais decorrentes desse problema estomacal que ele tinha, o que indica que Timóteo tinha, de certa forma, debilidade na sua saúde. Era uma pessoa debilitada, embora seja jovem, mostra isso. Isso era um desafio para a vida dele. Imagine, um jovem sendo chamado para a obra de Deus e agora com problemas na sua saúde. E por isso Paulo recomendou para ele que cuidasse de sua saúde. Então, meu irmão, é muito reconfortante essa passagem das Sagradas Escrituras, porque nos mostra líderes que se preocupam de verdade com a vida dos seus liderados, assim como Paulo teve preocupação com Timóteo, demonstrando como se deve como deve valorizar não apenas o trabalho do obreiro, mas também a sua pessoa, em todos os aspectos no reino de Deus. Isso é fruto de verdadeiro amor, irmão. Isso é fruto de verdadeira afeição, de sincera afeição. Então fica evidente nessa passagem bíblica que nós estudamos que tinha essa afetuosidade entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo como filho ao pai, conforme Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 22. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando essa lição, a qual tratamos de alguns conselhos que Paulo dá a Timóteo. Estamos concluindo a lição, e que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.